Mensagem do céu. Pronto, prontinho, né? Deu uma engasgada aqui, queridos, mas vamos que vamos, não é? Olha só, nós estamos no capítulo 12, vamos começar o versículo 7. Os perversos serão arruinados e eles não mais existirão, mas a casa dos justos permanecerá, né? Queridos, quando a gente pega uma situação como a que aconteceu com Nabote, muitas pessoas pegam esse texto e vêm falar que há controvérsias, não é? Há controvérsias. Queridos, o caso de Nabote, caso vocês não lembrem, né? Ele tinha uma vinha do lado da casa do rei Acabe, Ahab, né? E aí a mulher dele viu o rei triste, pediu selos lá, não é? Para poder incriminar uma pessoa justa, uma pessoa que não tinha feito nada de errado. Aí disseram que ele tinha blasfemado. E aí, como falaram que mentiram sobre isso, Nabote morreu, não é? E aí, quando alguém lê isso, os perversos serão arruinados, eles não mais existirão, mas a casa dos justos permanecerá. Aí coloca pra gente que, olha, como é que aconteceu isso, né? O justo morreu, Mashiach morreu. Queridos, a morte para uma pessoa justa nunca é a última memória acerca daquela pessoa, não é a última sentença da vida daquela pessoa. Não é? Quem acompanhou a Segunda Guerra Mundial ou tem acompanhado até os eventos mundiais, não é, queridos? As coisas que têm ocorrido ao redor do mundo. É importante que você tenha entendimento que a ótica do eterno não se refere apenas a essa vida, mas mesmo nessa vida, queridos, mesmo nessa vida, nós vamos ver em algum momento, eu acredito que vocês também têm visto isso, né, queridos? Né? Estão reclamando que está baixinho, queridos. Eita, nós. Eu estou procurando aqui, vamos ver, vai ver que é a minha voz mesmo, né? Olha só, é importante que você tenha entendimento de que nós temos visto pessoas que têm tomado decisão errada sobre as suas vidas, nós temos visto que essas pessoas não têm dado certo também, queridos. Nós temos visto que em algum momento dessa vida, e eu já falei para vocês, essas pessoas, amados, elas não se fixam, elas não têm boas amizades, elas não têm bons relacionamentos, elas não são felizes, queridos. Pessoas que fazem mal, elas não são do bem, não são felizes, não é? É muito importante que você tenha entendimento sobre isso. Os perversos, queridos, eles são arruinados também espiritualmente. E no caso de uma situação de catástrofe, pode acreditar que o Eterno virá sobre os perversos, mas os justos, existem várias promessas que o Eterno pediu que nós fôssemos guardados no tempo de grandes tribulações, de grandes angústias. E muitas vezes Melech Davi mesmo fala, não é, que o Eterno afofa a cama dele no momento que ele estava em enfermidade, não é? Nós temos de ter entendimento a diferença que existe de você passar por um sofrimento sozinho e você passar por um sofrimento ao lado do Eterno. Então, é importante, queridos, outra coisa que o Eterno, ele não se intromete. Quem intromete é o mal, né? O Eterno, você tem de clamar a ele, você tem de clamar. Clama a mim, te ouvirei, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento. Do contrário, queridos, eu não gosto de ter o pensamento do que qual é a vantagem de servir o Eterno, porque eu acho que esse tipo de pensamento já é de todo errado, né? Então, qual a vantagem de servir o Eterno? Não faz nenhum sentido isso para nós, não é? Então, vamos lá, queridos, vamos lá, senão a gente não avança aqui, não é? Olha, um homem será louvado de acordo com a sua inteligência, mas aquele com o coração distorcido será desprezado. Versículo 8 do capítulo 12. O coração é a força dominante do desejo na personalidade. Quando tende para o mal, até o intelecto, a fonte de suas mais altas concepções e visões, o intelecto é corrompido. Queridos, quando nós tratamos muitas vezes com vocês
acerca da cauterização, né? Que é uma coisa terrível, mas nós temos a cauterização da consciência de uma pessoa. Então, uma pessoa vai lá e faz uma coisa, até ela fazer, ela tinha temor ou o que quer que seja, mas a partir do momento que ela tomou uma ação de fazer aquilo que era ruim, ela começa a ter coragem para fazer o que é ruim. Por quê? Porque ela tem a mente cauterizada, queridos. Aquela plaquinha do limite de velocidade da pessoa, que antes fazia sentido, agora ela começa a dirigir perigosamente. Então não tem jeito, queridos, né? O posicionamento de um coração que é puro, o intelecto desse homem, ele vem a ser mesmo a suprema glória dele, a suprema kavod, a honra dele. Por quê? Porque a composição, o tino, queridos, aquela coisa de, como eu falei para vocês, vê a placa de velocidade e não ultrapassa, vê a placa de velocidade e sabe o que deve fazer. Essas coisas, queridos, nós temos de ter entendimento que nós podemos perder. Nós podemos perder se nós nos afundarmos com relação ao pecado e deixarmos de ouvir a Aruach. A Aruach vem falar uma vez, a gente não quer ouvir. Vem falar duas, a gente não quer ouvir. Chega um momento que a Aruach não investe mais em trazer informações para nossas vidas, ou a altura da voz dela se torna imperceptível para nós, não é? A faculdade distintiva que nós temos de compreender as leis e sabedoria, revelar os conceitos superiores do Eterno, os sentidos que trazem para nós, para nossa mente, o entendimento do caminho que nós devemos andar, eles têm de estar continuamente conosco. E um homem será louvado de acordo com essa inteligência, uma inteligência não própria dele, mas uma inteligência que vem da parte da Torá. Nós temos pessoas extremamente inteligentes ganhando aí Nobel, não é? Quem assistiu Uma Mente Brilhante, não é? Há pessoas que têm uma mente realmente brilhante. Não é esse tipo de mente que está sendo narrado aqui. A inteligência é para que nós possamos fazer proezas, para que nós possamos trabalhar de uma maneira clara diante do nosso Pai que está no céu, para fazer coisas distintas, para trazer vida à terra. Mas o coração distorcido, ele vai ser certamente observado por aqueles que têm essa mente inteligente, e as pessoas que têm a mente inteligente não se unem a pessoas de coração distorcido. O caminho de uma pessoa que tem distorção, pessoas de confusão, queridos, não é? Tudo está acontecendo uma coisa, mas a pessoa está vendo outra. Elas distorcem, não, as impressões delas são todas para o mal, não é? Não há pureza no seu olhar. Então as pessoas que têm inteligência também se mantêm afastadas dessas pessoas, impedindo que elas também possam se desenvolver e receber bênção. Há muitas pessoas que recebem bênção porque caminham com pessoas abençoadas, queridos. Vocês precisam ter esse entendimento. Lembre-se que o justo é comparado àquele que tem as folhas, e quem tem a folha protege o fruto dos outros, tá bom? É importante você entender. Ande com uma pessoa que teme o nome de Hashem e você será abençoado. Lot não estava mais com o seu tio Avraham, mas ele foi poupado da sua vida, não somente dele, mas também de toda a sua casa, em virtude desta promessa do Eterno. Então é importante que você entenda isso. Melhor é aquele, versículo 9, melhor é aquele que é levemente considerado, mas é escravo de si próprio, que aquele que é honrado, mas tem carência de pão. Vamos ver como é que está na nossa tradução, queridos, que a nossa tradução fica às vezes tão diferente, né? Capítulo 12, versículo 9, melhor é aquele que se estima em pouco, mas faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão, não é? Então, vamos só para você lembrar como é que está aí na revista atualizada, não é? Olha só, a sociedade geralmente considera o trabalho físico uma desgraça, porém, a inerente vergonha, a maior desgraça é sofrer fome por causa de um pretenso prestígio. Vamos lá o que está escrito aqui. Queridos, você já viu aquele que diz assim, olha, eu estou passando necessidade, mas eu não vou aceitar um trabalho que não me pague mais do que tanto. Então a pessoa não tem nada. A pessoa não tem nada, mas ela estabelece para si
que o salário dela, como ela antes tinha uma posição honrada, tudo mais, muitas pessoas estão nessa condição, queridos. Eu vi pessoas aí que foram procurar um trabalho e aí chegou lá no trabalho, o trabalho oferecia menos do que a pessoa ganhava e a pessoa não aceitou que ela não iria se humilhar e hoje está dirigindo Uber. Não estou falando nada contra quem dirige Uber, queridos, porque há engenheiros, há ex-donos de empresa, ex-dono de empresa não existe, né, queridos? Não se consegue fechar empresa nesse país, né? A pessoa tem a empresa e está lá no Uber, né, pagando as dívidas da empresa e ainda está no Uber. Não é isso que eu estou tratando. Mas eu estou tratando que muitas vezes esse orgulho, queridos, que a pessoa estabelece por causa da sua honra, não, eu não vou abaixar, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou concordar. Principalmente, queridos, hoje em dia, numa situação que nós estamos vivendo, amados do meu coração, nós temos de compreender que os tempos são difíceis. Nós temos de compreender que nós precisamos, muitas vezes, usar o que é chamado do escravo de si próprio, domínio próprio. Aquele domínio próprio, dizer, eu vou fazer isso. Todas as pessoas que eu acredito que hoje estão no Uber fizeram isso em algum momento das suas vidas, não é? É importante que você entenda. É um trabalho extremamente duro, há pessoas trabalhando muito mais horas do que podem pela legislação. E para quê? Com o objetivo de sustentar suas famílias. Que o Eterno nos ajude, queridos. Nunca nos falte o pão, nunca nos falte a água, nunca nos falte um teto sobre a cabeça, cobertura sobre os nossos corpos, a higiene tão importante. Mas eu tenho acrescentado mais uma palavra a isso. Nunca nos sobrevenha a violência. Porque o que nós estamos vendo, queridos, com relação à violência, é uma questão extremamente crescente e eu não acredito que vai haver recuo. Então, a todos que aprenderam a orar dessa maneira, por favor, acrescente que a violência também jamais alcance as nossas almas. Então, ter esse tipo de orgulho, ou tipo de honra, faz com que uma pessoa realmente, tendo condições... Queridos, eu via lá, eu trabalhei numa grande emissora, era diretora lá, eu via, queridos, havia pessoas que não tinham condição de manter o padrão de vida que elas tinham, mas por causa dos outros, queridos, para mostrar para os outros, a pessoa se afundava em dívidas, indo para restaurantes que não podia, indo para, querendo alcançar um outro status na vida. Então, amados, é uma mensagem importante para nós. A humildade é algo extremamente importante para nossas vidas em todo o tempo, e todas as oportunidades têm de ser avaliadas e não podem ser desprezadas, tá bom, queridos? Versículo 10. Um homem justo tem considerações pela vida do seu animal, mas as compaixões do perverso são cruéis. Queridos, esse texto eu acredito que vocês aí acompanharam e têm acompanhado quanta violência tem sido feita contra os animais, não é? Amados, eu quero falar um pouquinho também das situações, das criações aqui, não é? Tanto de gado quanto a criação das aves, não é? Principalmente aí frangos. Queridos, esse texto deixa muito claro que a Ruach HaKodesh, ela se preocupa, para falar com Salomão uma questão dessa, ela se preocupa muito, muito mesmo com os nossos bichinhos. A nossa tradução, queridos, está: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. E essa crueldade, queridos, mostra o quanto a perversidade tem crescido. Queridos, eu não tenho estrutura nem para ver aqueles vídeos que mostram os frigoríferos abatendo os animais com violência, com maldade, entre outros, não é, queridos? Porque eu acredito que o sofrimento desses bichinhos vem tudo para dentro dos corpos, não é? Há pessoas que chegaram para mim e falaram: Céu, eu tomei uma decisão e agora eu não quero mais comer carne de animal. Respeito, queridos. Só que nós temos estruturas no nosso organismo que elas necessitam. Você vai ter que fazer então uma suplementação aí de complexo B, entre outras coisas, porque não tem jeito, o nosso corpo necessita disso, não é? Mas é muito triste, queridos. Eu gostaria muito que vocês guardassem esse texto
e que eu já vi coisas terríveis, até contra cãezinhos, não é? Teve o episódio daquela pessoa que jogou o cachorrinho. Ai, queridos, não gosto nem de lembrar, mas o meu marido vive falando uma coisa também. Esse texto também foi distorcido, porque as pessoas se compadecem muitas vezes dos animais e não se compadecem de uma pessoa que está num corredor de um hospital, não é? Então a gente também tem os extremos. A gente também começar a valorizar um animal comparado com a vida de uma pessoa e favorecer a vida do animal. Aí é complicado, queridos, não é? Aí também eu acho que é um extremo que nós temos de tomar muito cuidado com relação a tudo isso, tá bom? Mas é um texto que eu gosto bastante por causa do amor do eterno, da Ruach, não é? Com relação à vida animal. Versículo 11: aquele que lavra a sua terra será saciado com o pão, mas aquele que persegue coisas vazias carece de um coração disciplinado. Queridos, esse texto está muito voltado com relação às cidades, vocês sabiam, queridos? Nunca foi a intenção do Eterno que a gente habitasse em cidades, amados, não é? Importante que você tenha esse entendimento. Eu sempre vou procurar estar trazendo esse entendimento para você, não é? O desejo do Eterno é que a gente arasse a terra, que a gente colhesse da nossa terra, até fizesse troca. Não dá para você plantar de tudo na sua terra, não é? Nós teríamos mais... você que não conhece seu vizinho do lado, mora no apartamento, mas não conhece o vizinho do lado, pois saiba que se você morasse no campo, você teria de conhecer os seus vizinhos, porque você ia precisar, não é? Quem que você conhece? O dono da padaria? Ou você conhece o dono do estacionamento? Você conhece o dono lá do açougue? Ou você vai conhecer as pessoas com quem você se relaciona para poder sustentar a sua casa. No campo, queridos, as famílias tinham de conhecer as famílias, porque um plantava batata, o outro plantava cenoura, mandioca, enfim. Isso dá para plantar tudo na mesma terra, mas não dá para você plantar, por exemplo, arroz, não dá para você plantar o trigo, não é? Então, era necessário haver essas trocas que foram suprimidas da nossa vida, lamentavelmente, com muita tristeza no coração. Eu falo que nós perdemos essa bênção. O que lavra a terra será saciado de pão. E hoje o que acontece? Muitas pessoas estão aqui trabalhando na sociedade, desesperados aí para o sustento da sua família, endividados, não dormem, porque não consegue, queridos, não consegue. A maneira que esse mundo foi estabelecido é dessa maneira que funciona. Quando Mashiach voltar, queridos, não é? Ele vai transformar todas as armas em instrumentos de cultivo do solo. Mashiach vai fazer isso. Nós temos estudado isso. Eu espero que vocês acompanhem aí os cursos, tanto de Yeshayahu quanto de Mishlei, porque nós temos tratado sobre isso de uma maneira bastante intensa. E eu espero que o Eterno fale fortemente ao seu coração. Vamos lá, queridos. Versículo 12. Estou olhando aqui o horário, né? Uma pessoa perversa deseja o despojo de homens maus, mas a raiz do justo produz frutos. Versículo 12, na nossa tradução: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz seu fruto. Queridos, isso é tão atual, não é? A gente vê aí as pessoas roubando as coisas dos outros caras, né? Roubam um celular de alguém, não é? E aí o que acontece? Acontece que a pessoa, ela vai lá e vai vender para alguém, queridos. Ela não faz isso para fazer de conta que nada aconteceu. Não, queridos, pelo contrário. Ela vai pegar e vai levar para alguém que é perverso e que mantém isso. Queridos, se não tivesse pessoas para comprar o fruto do roubo, ia ser bem complicado ter o roubo, né, queridos? Não é verdade? Se a gente não tem pessoas para comprar, para que valeria se a pessoa... Eu quero muito que você entenda isso. Céu, mas eu comprei porque eu não sabia a origem. Queridos, está na sua conta também. Você sendo uma pessoa boa, Não, eu fui lá na feira do rolo, né, queridos? Pelo amor, né? Amados do meu coração, pelo amor do Todo-Poderoso, não é? A gente sabe que essas coisas, elas não têm um objetivo sadio. É importante que você tenha entendimento. Olha só, é importante que você tenha entendimento da equação que funciona em relação a essas liberações, não é? Essas liberações, elas acabam trazendo para as pessoas, mesmo as que compram,
muitos infortúnios, viu, queridos? Possivelmente depois pode passar aí por um roubo, ficar triste com o Eterno, perguntar por que aconteceu aquilo. Cuidado, queridos, cuidado com tudo isso. O mal está escondidinho, esperando apenas a oportunidade de fazer e exercer o mal sobre a vida das pessoas de bem. Queridos, nós estamos aí já no finalzinho do programa. Deixa eu dar beijo para todo mundo mais uma vez. Beijos da Céu. Queridos, beijinhos para vocês todos que estão ouvindo aí. Nós estamos nessas 2 semanas aí com muita coisa para fazer e adequações e necessidades, não é, queridos? A gente também tem a nossa vida pessoal. Então, amados meus, eu peço orações, peço a compreensão de todos, mas eu tô lendo vocês, tá bom? Tô lendo vocês. Então, que o Eterno nos ajude a superarmos, queridos, lutas e desafios maiores do que nós. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pai, não nos deixa fazer o mal, ainda que sem termos entendimento. Pai, nos ajude a logo termos nosso Mashiach ben Davi de volta nas nossas vidas, para que nós possamos, bondoso de Israel, vermos a tua bondade nessa terra, com até os animaizinhos, Pai, e cessem as calamidades. Pai, eu peço ao Senhor por todos que estão me escrevendo aqui, com situações tão difíceis e complexas. Entra com a tua provisão, nos ajude, Pai. Nós olhamos para as tuas mãos como o servo olha para as mãos do seu Senhor e a serva para as mãos da sua Senhora. Pai, abençoa essas vidas, guarda e estabelece a tua bondade sobre todos. Bechem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, olha aí, Hiroshi Caio Carvalho ao vivo com vocês. Beijos no seu coração, fique na Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.